Ana Green, e, e nessa manhã eu gostaria de ser instrumento do Senhor para falar ao seu coração aquela palavra que você não conhecia, aquela mensagem que você precisava. Você que está desesperado, você que está desesperada, que não sabe de onde é que vai vir o seu socorro, que não sabe por que você está passando pela situação que está passando, e para você que não consegue ter paz, e para você que achou que estava servindo a Deus, que estava fazendo tudo corretinho, que estava orando, jejuando, mas não consegue ter paz, não consegue crer nesse momento onde está te faltando tudo, que só está faltando o sol parar de brilhar. Pois bem, eu quero levar você a conhecer a palavra do Senhor que vai testificar o que acontece hoje. Porque os testemunhos que você ouve no nosso grupo, esse grupo é administrado por Deus, tem duas mulheres maravilhosas, usadas, que estão administrando esse grupo juntamente comigo, mas tudo é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E como vocês notam, o grupo nunca é aberto, vocês podem fazer perguntas no privado, mas murmurar nesse grupo não é permitido. Pois não, eu quero lhes lembrar do que aconteceu. E eu bato sempre nessa tecla, mas hoje eu quero, em nome de Jesus, falar com profundidade o que aconteceu com Paulo e Silas, como é que eles foram parar naquela prisão. Porque é através da oração, lembrando ao Senhor do que aconteceu com Paulo e Silas na prisão, a oração do terremoto, que são baseadas muitas das suas orações. Então vamos ver por quê, ou quem é Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam pregando e no que eles estavam que eles navegaram, né? E foram para Samothrace, que eu não sei como se dizem em português, mas eu vou evitar esses nomes complicados, porque a minha Bíblia, embora eu seja brasileira, mas eu leio sempre em inglês. Tem outras línguas em outras 4 línguas, mas não é importante. Eu só quero lhes dizer que eu estou lendo nesse momento com uma Bíblia inglesa. Vontade do Senhor, direcionamento de Deus. Como é que eles foram? Como foi que aconteceu que eles foram lançados nessa prisão? Mas não foi só na prisão, não foi só no primeiro, no plano térreo da prisão. Eles foram lançados no fundo, bem no fundo, lá no fundão do subterrâneo, lá na última prisão. Prestem atenção. Assim foi o mistério, porque eu tinha que contar isso hoje. Quem sabe quantos pastores também te contou isso. Pois então, eles pregavam pelas ruas e essa escrava, prestem atenção, esse dador de trabalho dessa escrava, essa escrava, ela adivinhava o futuro e ficava falando que ia ter um futuro de... Ela tinha espírito de adivinho, ok? Prestem atenção, porque você vai ver pessoas na igreja com esses espíritos e você tem que ficar atenta, não ficar procurando profetas, não ficar procurando profecias, pastores para orar por você. É você que tem que ir com as suas vestes limpas diante do trono. Eu canso de falar isso. Você vem me pedir oração. Aí eu falo, Deus, tira o filho dessa esposa da prisão. Ou, Senhor, dá um trabalho para esse homem amanhã, dá o mais rápido possível. Mas e se Deus está querendo fazer uma obra com seu filho lá naquela prisão? E se através do seu filho muitas pessoas vão ser salvas? E se através do seu esposo na prisão, Deus vai quebrar ele, Deus vai enviar um mensageiro para falar de Deus e vai quebrar ele com a palavra e o coração dele vai se voltar ao Senhor. Então, é por isso que é você que tem que ir no altar de Deus e falar. Voltando ao assunto,
Quando essa mulher viu o que Paulo e Silas faziam, ela se converteu. Ela começou a seguir a eles e ela gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles estão falando como ser salvos, o meio de ser salvos, o caminho da salvação. Ouça, ouça. E ela gritava mesmo, ela ficou tão maravilhada de ver esses servos de Deus que ela começou a gritar. Aí eu estou lembrando aqui da irmã Duda. Tem uma irmã Duda aqui no grupo. Essa mulher, ela grita para todo mundo. Ela passa meus áudios para as pessoas. Ela fala: gente, eu chorava, eu sofria. Essa mulher vai te falar como se direcionar com Deus. E assim são muitas outras de vocês, né? Eu estou dando o exemplo da irmã Duda porque ela traz muita gente, parece do país inteiro. Então, e o que aconteceu? Ela fez isso. E quando ela fez isso, quando ela se converteu ao Senhor, aquele espírito de adivinhar, saiu dela. Aí, os, da, os, os donos dela, os donos dessa escrava que ela servia, ficaram tristes, né? Falaram: mas gente, agora como é que nós vamos ganhar dinheiro? A mulher se converteu, vamos pegar esses vagabundos desse Paulo e desse Silas e vamos meter na prisão. Assim eles fizeram. E eles eram judeus, né? Eles eram judeus. E eles levaram Paulo e Silas diante dos magistrados e falaram: esses homens são judeus, estão na cidade falando de práticas e coisas que são fora da lei para os romanos. E a gente não aceita isso, né? Falando de Jesus, falando da salvação. Aí as autoridades pegaram Paulo e Silas e fizeram, né? Essa bondade para todos nós hoje. Aí é aí que eu quero chegar no assunto de por que você não entende. Paulo e Silas não eram como eu e você. Eles eram servos verdadeiros que confiavam. Eles eram servos que, se visse o diabo se levantar, eles sabiam que o diabo se levanta para cair. Porque quando o diabo se levanta, é porque tem bênção chegando. Olha o que aconteceu. Através do que eles passaram, hoje eu estou aqui contando para você que tem poder no sangue de Jesus. Quando eles viram isso acontecer, à meia-noite, em vez de estar lá sem dormir, né? Quantas esposas e esposos ficam sem dormir, maquinando com a mente o que o diabo fez, o que não fez? Eles não fizeram isso, não. Eles foram adorar, eles foram louvar. Eles foram dar louvor a esse Deus lindo, glorificar esse Deus lindo. Assim eles fizeram, mas devem ter feito com tal devoção, com tal santidade. Eles devem ter se colocado, eu imagino que deve ter sido. Quando eu imagino que eu me ajoelho diante da minha janela e glorifico ao Senhor, choro ao Senhor, como hoje essa esposa que veio me falar sobre o Dia das Mulheres e falar sobre o que eu disse ontem, né? A esposa sábia é como a pedra de rubi, preciosa. E você não consegue ser essa esposa sábia ainda, porque você fica. Eu estou falando diante de Deus, não estou falando diante do seu esposo. Que quando a mulher pensa na sabedoria, ela pensa em como agradar o homem, de como agradar o filho. Eu estou falando na esposa preciosa, primeiramente diante de Deus. O seu altar é Deus, esposa. O altar de Esté era Deus. Quando ela ia se apresentar diante do rei Assuero para fazer um pedido, primeiro ela se apresentou no altar de Deus. Ela jogou as suas vestes, ela se vestiu de roupas de saco, foi diante de Deus. Ela se humilhou, ela se prostrou
diante de Deus para pedir o direcionamento. Quando Deus colocou na minha mente, cria um grupo para as mulheres que estão tendo os esposos se aproximando, ou maridos que estão tendo as esposas se aproximando. Eu não coloquei o grupo de repente para funcionar, não. Falei, Senhor, e quem vai me ajudar? Envia, Senhor. E o que Deus faz? Eu não passo na frente de Deus. Você não deve passar na frente de Deus. Se Deus não restaurou seu casamento ainda, é porque tem coisas que Ele quer fazer. Tem o seu filho que Ele quer salvar. Ele quer te mostrar que Ele é Deus, que é Ele que transforma o coração de pedra em carne, que Ele está transformando o seu e que Ele vai transformar o dos seus filhos, o dos seus vizinhos, a da sua mãe, a da sua família, porque a sua unção passa para todos eles. É cumprimento da palavra de Deus. Crê no Senhor, seu Deus, e será salvo tu e a tua família. Mas vamos voltar lá em Atos 16, capítulo. Atos capítulo 16. E aí, quando à meia-noite, teve aquele terremoto, eles estavam orando, adorando. Irmãos, eles não estavam lá chorando, não. Eles não estavam lá maquinando com a mente o que o diabo fez, como é que fez. Não foi falar, teve levante, porque nós fomos falar com aquela mulher endemoniada, ó, para você ver o que aconteceu. É isso que você faz o tempo inteiro, murmurando. Eles não foram murmurar, não. Eles foram lá louvar, adorar ao Senhor. E aí as prisões se quebraram, as portas daquelas prisões se abriram, diz a palavra, e as cadeias, os cadeados se soltaram. E o que estava zelando daquelas prisões se acordou. E quando ele viu que todas as prisões tinham se abrido, ele pegou sua espada e estava para se matar. Por quê? Porque todos tinham saído, esses prisioneiros, criminais, e os magistrados iam vir contra ele. Mas sabe o que Paulo e Silas fez? Eles gritaram, não faça isso, não faça isso, não se fira. Nós estamos aqui. Quer dizer, eles não fugiram, eles não entraram em pânico como você entra. Quando seu esposo entra pela casa, que Deus está querendo mostrar para ele que você está transformada, você bate de frente, você vai lembrar das coisas que ele fez no passado. Paulo e Silas não foi matar. O Paulo e Silas, se fosse você, teriam fugido. Aí, se você é um agressivo, teriam prendido aquele guarda, colocado lá na prisão e vingado. Assim, não é? É a sua reação de vingar do seu esposo, da sua esposa. Não, eles fizeram isso e de fato, eles se deram para esse guarda e depois disso, o que aconteceu? Eles exigiram uma apologia dos magistrados, porque eles sabiam que Deus ia dar dupla honra e Deus deu. E Deus deu dupla honra. Deus não somente abriu aquele cárcere para fazer você hoje entender que Ele é Deus de poder, que Ele enviou o terremoto lá para abrir aquelas cadeias, mas Ele abre as cadeias espirituais que você está presa ou preso, e que a sua esposa, o seu cônjuge está preso. E não adianta você estar fazendo orações que não são direcionadas para Deus. Você está fazendo a bagunça de jejum. Faz um jejum hoje, faz outro amanhã. Mas, na verdade, com Deus você não falou, você não tem comunhão. Você não se prostou ainda para adorar esse Deus. Você não fez concerto algum com Deus. Aí você ainda vai reclamar. Olha a murmuração.
Ah, mas todo dia tem uma pessoa mandando testemunho de restauração da vida, da vida financeira, né? Ontem vocês ouviram essa esposa, né? A vida financeira, é o trabalho, é o esposo que está voltando, é o filho que está se convertendo, é a empresa que está jorrando ouro. Sabe por quê? É porque essa pessoa que está testemunhando, ela tem ouvido os áudios todos os dias. Irmã, eu te dou minha palavra. Essas esposas e esposos que mandam testemunhos, elas comem esses áudios, elas querem sair do deserto. Elas não querem só o esposo de volta, não, porque se o esposo voltar e você não for restaurada, você vai voltar para o deserto de novo. Essa esposa que acabou de mandar esse áudio falou: irmã, me coloca no grupo lá das que estão sendo orientadas. Desculpa. Eu quero entrar nesse grupo porque eu não quero voltar para o deserto, não. Em nome de Jesus, eu não quero voltar para o deserto. Deus não precisa tratar mais comigo, porque eu quero esse Deus na minha vida. Eu quero ser restaurada, desculpa. E assim é o Senhor da dupla honra. Não fica olhando para o que o Satanás fez, que o diabo fez. Para de contar a história, como é que foi a derrota. Para de contar a história de como foi grandioso o lançar do Satanás na sua vida. Para. Vai fazer como Paulo e Silas. Deus não precisou de ajuda, não. Deus não precisa da sua ajuda. Ele age, ele converte o coração do homem em coração de carne. Ele transforma a sua vida, ele transforma a minha. A ansiedade, a angústia são impedimentos, são neutralizadores da sua oração e do seu jejum. O que você não está vendo é o agir de Deus. Então para de ver o agir do Satanás. Se Deus te deu uma bênção hoje e o Satanás fez 10 levantes, creia que amanhã sua bênção vai ser dupla. Creia que se ele se levantou contra ti, se ele te jogou no abismo, o Deus está preparando água para jorrar nesse deserto, ouro, prata, porque ele é o dono do ouro e da prata. E você sabe bem disso. Conte suas bênçãos. Glorifique o nome desse Deus forte, poderoso. Vai contar o que o Satanás fez. Vai contar sua vida para Jesus. Vai ficar calado, não vai glorificar o príncipe das trevas. Por que sua bênção não chegou ainda? Porque você está glorificando o príncipe das trevas. Não faça isso. Glorifique o Senhor. Hoje é dia das mulheres. E que você tenha desejo, sede, fome de ser a mulher sábia, preciosa. Não se queira ser a mulher agressiva, a feminista que fica, sabe, nas ruas gritando que o feminismo, que a mulher é melhor do que o homem, que não sei o que lá mais. Não se adeira às coisas desse mundo. Vai buscar ao Senhor, vai ser serva de Deus. Não significa que deixa o homem passar por cima, né? Significa que não coloca, que não tenha autoridade ou eficiência no dirigir a sua casa, no dirigir os seus bens. Não significa isso, ser a tola. Significa ser a mulher sábia, que sabe falar com o esposo. Não, você não vai vir buscar o filho esses dias, não, porque os dias que você pode vir é esse e esse. E não vai levar para casa de mulher estranha nenhuma, não. Você não não com rixosidade, mas com autoridade e com diplomacia. Mas você vai falar, não. Meu filho, você pode vir buscar esse dia, pode levar na pracinha, pode tomar um sorvete, mas não vai levar para casa de ninguém. Ele tem 3 anos, tem 4 anos, e eu não permito isso.
pode viver sua vida tranquilo, fazer o que você pensa que é direito, mas não. Nosso filho não vai para esse lugar e não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E não pagou. E não precisa nem explicar. Vai direto na lei e pede seus direitos. Porque quando você pede seus direitos na justiça, seu esposo tem que dar a mesada, porque quando você não pede seus direitos, você praticamente está impedindo até Deus de colocar a mão nele, de levar ele para o deserto. E foi no deserto que você aprendeu a servir ao Senhor. Então, seu esposo tem dever de manter sua casa. Faça sem nem falar nada. E o que ele vai receber é a carta. Olha, você tem seu dever, você não está cumprindo com seus deveres. Saiu de casa e está pensando o quê? Vai gastar dinheiro com a mulher? Porque é isso que a justiça da terra vai falar com ele. Você vai impedir essa justiça? Quer que Deus desce lá do céu e fala com ele para pagar, para fazer? Você vai querer isso? Não. Então seja a mulher sábia, astuta, que antecipa os planos do Satanás e não se deixa levar por astúcias ciladas do inimigo. Os seus planos, porque os planos de Deus são maiores do que os seus. Então, peça a Deus para te revelar quais são esses planos. Amém? Em nome de Jesus, sejam todos e todas abençoadas. Em nome de Jesus.